Bom dia, boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados do terceiro trimestre de 2024 da Ambev. Hoje conosco temos o Sr. Jean Jereissati, CEO da Ambev, e o Sr. Lucas Lira, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Como lembrete, uma apresentação está disponível para download em nosso site ri.ambev.com.br, bem como por meio do link de webcast desta conferência. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação da companhia. Depois que as considerações da Ambev forem concluídas, haverá uma sessão de perguntas e respostas quando pedimos gentilmente que cada analista sell-side participante faça apenas uma pergunta. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas são feitas sob a legislação norte-americana pertinente e são baseadas nas crenças e premissas da administração da Ambev e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se relacionam a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os investidores devem entender que as condições econômicas gerais, as condições da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da Ambev e podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles expressos em tais declarações prospectivas. Gostaria também de lembrá-los que, como de costume, as variações percentuais que serão discutidas durante a conferência de hoje são orgânicas e ajustadas por natureza, e, salvo indicação em contrário, as variações percentuais se referem a comparações com os resultados do terceiro trimestre de 2023. Valores ajustados referem-se a medidas de desempenho antes de itens não usuais, que são receitas ou despesas que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. Como números ajustados são medidas não GAAP, a companhia divulga o LPA, lucro operacional e EBITDA em uma base totalmente reportada em seu press release. Agora, vou passar a palavra ao Sr. Jean Jereissati. Sr. Jereissati, você pode prosseguir. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do terceiro trimestre. Eu gostaria de começar colocando o desempenho do trimestre em perspectiva. Em primeiro lugar, entregamos mais um TRI de crescimento e rentabilidade diante da nossa base de comparação mais difícil do ano. Lembrando que o terceiro TRI de 2023 foi nosso trimestre mais forte do ano passado, quando naquela época o EBITDA ex-Argentina cresceu mais de 30% e a margem EBITDA ex-Argentina expandiu 630 pontos base. O lucro líquido ajustado cresceu cerca de 25% e o fluxo de caixa das atividades operacionais aumentou quase 30%. Em segundo lugar, nós construímos o nosso desempenho desse TRI com base na performance que entregamos no primeiro semestre do ano, com Brasil e CAC entregando resultados positivos mais uma vez, LAS e Canadá melhorando sequencialmente. E a geração de fluxo de caixa continuando a melhorar, apesar dos conhecidos desafios tributários no Brasil. Como resultado, o terceiro trimestre nos deixou a um passo mais perto de entregar mais um ano de crescimento consistente da receita líquida, com volumes recordes no Brasil, crescimento consistente do EBITDA, expansão das margens bruta e margem EBITDA e sólida geração de fluxo de caixa. Então, vamos nos aprofundar no nosso desempenho operacional no TRI, começando com o que permaneceu uma realidade. O desempenho foi resiliente na receita líquida, consolidada, na casa de um dígito médio, crescimento do lucro bruto na casa de um dígito alto e crescimento do EBITDA com expansão das margens bruta e margem EBITDA. Investimentos contínuos nas nossas marcas em todos os nossos principais mercados. Se quebrarmos o desempenho do volume, na LAS, apesar de alguma melhoria sequencial, continuamos a ver um ambiente de consumo difícil na Argentina.
já que os volumes diminuíram por volta de 15% diante de uma base de comparação mais fácil no ano passado. Mesmo com esse cenário, nós estamos bem preparados para o futuro, com ganhos estimados de participação de mercado e melhores indicadores de saúde das marcas no país. Já os volumes ex-Argentina aumentaram um dígito médio, liderados pelo nosso desempenho na Bolívia e no Chile. Os volumes do Canadá melhoraram sequencialmente, com o nosso Premium de volta ao crescimento. As marcas Premium e Core Plus cresceram um dígito baixo, e nossa participação de mercado permaneceu estável no país de acordo com as nossas estimativas. A saúde de nossas marcas melhorou em relação ao ano passado, com destaque para a Corona, que tem a maior saúde de marca do mercado e continua crescendo. Na CAC, a força contínua do nosso negócio na República Dominicana entregou um crescimento de volume de um dígito médio, liderado por Corona e por Presidente, que apresentaram fortes indicadores de saúde de marca. Contudo, no Panamá, a contração da indústria foi impulsionada principalmente pelos recentes aumentos de impostos em meio a um cenário macro mais difícil, o que pesou sobre os nossos volumes. E na Guatemala, um faseamento temporário relacionado ao embarque logístico enfrentado pelo nosso distribuidor local impactou nosso desempenho no trimestre. No Brasil, NAB continuou com um ótimo desempenho comercial, atingindo volumes recordes em um terceiro TRI, liderado pelo nosso portfólio de Health and Wellness, com Guaraná Antártica Zero crescendo na casa dos 50% e Pepsi Black e Gatorade na casa dos 20%. Os volumes de produtos sem açúcar cresceram na casa dos 20%, com destaque para nossas marcas de energéticos e hidratação, que apresentaram desempenhos sólidos também. E em cerveja, com base em nossas estimativas, a indústria em julho e agosto cresceu um dígito baixo, abaixo dos dados de produção reportados. Nesse trimestre, atingimos nosso recorde histórico de volumes nos últimos 12 meses acumulados. Nossa estratégia de marcas continua funcionando, com as marcas Premium e Super Premium e Core Plus crescendo à frente dos volumes totais e nossas marcas melhorando o indicador de saúde delas. Nossas marcas Premium cresceram acima de 20%, lideradas por Corona, Spaten e Original, todas com volumes superiores a 25%. As marcas Core Plus cresceram mais de 10%, lideradas por Budweiser, que teve um aumento de volume de quase 50%. Apesar de Brahma e Antártica terem crescido um dígito alto cada, as marcas do segmento Core caíram um dígito baixo. Nossa estratégia de preços permanece ágil e tomamos a decisão de passar preço a partir de setembro, o que foi mais cedo do que a gente fez no ano passado. Além disso, um ponto muito importante a se destacar em relação à Cerveja Brasil é que encerramos este TRI mais bem preparados para a temporada do verão. E eu vou dizer por quê. No último trimestre, falei sobre nossas 4 marcas foco: Brahma, Budweiser, Spaten e Corona. Fico feliz em ver que os investimentos por trás dessas marcas estão começando a valer a pena e elas têm momentum. Cada uma dessas marcas foco atingiu volumes recordes nos últimos 12 meses acumulados, com Bud, Spaten e Corona atingindo indicadores recordes de saúde de marca no trimestre. Combinadas, essas marcas cresceram quase 10% no TRI. Além disso, nossos níveis de estoque estão muito mais saudáveis do que no mesmo período do ano passado, devido a uma produção melhor no trimestre. Também temos mantido o nível de serviço para nossos clientes em patamares recordes. Antes de passar a palavra ao Lucas, como vocês sabem, esse também é o meu último call de resultados como CEO da Ambev. E no contexto de transição para um novo desafio, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre os últimos 5 anos. A Ambev foi construída com pessoas excelentes, uma cultura forte,
grandes sonhos e marcas incríveis. Eu estou orgulhoso de como o nosso talentoso time evoluiu nos últimos anos. Nós estamos mais preparados para ouvir nosso ecossistema, para inovar e para impulsionar a transformação em toda a companhia por meio da tecnologia. Nós estamos tomando melhores decisões. O time abraçou a mudança, sonhou grande, criou iniciativas incríveis que vão desde a produção de álcool gel em nossas cervejarias durante a pandemia, até a criação de algumas das maiores inovações da história da nossa companhia. Nós conquistamos muitas conquistas para listar aqui, mas cada uma nos lembra de como o nosso negócio pode gerar um impacto positivo em todo o nosso ecossistema, ao mesmo tempo que fortalecemos o nosso negócio. Ao longo desses 5 anos, atraímos cerca de 4 milhões de novos fãs, graças ao incrível trabalho que nosso time fez com nossas marcas. Como vocês têm visto, estamos vencendo no segmento Premium e Super Premium e a gente lidera nos segmentos Core e Core Plus. Também estou muito orgulhoso com o resultado das nossas inovações em todo o nosso portfólio. A gente fez um avanço significativo em nossas marcas que vão além da cerveja e nas marcas de Balanced Lifestyle, onde a gente foi pioneiro aqui lançando cervejas sem glúten e cervejas de baixa caloria e também liderando a categoria de cervejas sem álcool. Outra evolução significativa foi em tecnologia. Impulsionamos o uso da tecnologia para aprimorar nossos recursos e construir uma plataforma. Com o BIS, digitalizamos nosso route to market, aumentando o número de pontos de venda atendidos para mais de 1 milhão e melhorando os níveis de serviços para os nossos clientes. Também usamos todos os nossos ativos para construir um marketplace, que oferece uma variedade mais ampla de produtos aos nossos clientes. Na frente do consumidor, o Zé Delivery é uma realidade, que agora está disponível e relevante em mais de 700 cidades no Brasil. Em nossa jornada para criar um futuro com mais razões para brindar, abraçamos sustentabilidade em nossas operações, adicionando 15 novas plantas neutras em carbono ao nosso footprint, como parte do nosso plano de descarbonização. E reduzimos o uso de água por litro de bebida produzida em mais de 7%. E, no meio de todas essas mudanças, geramos valor de forma substancial. Nos últimos 5 anos, geramos 68 bilhões de reais de fluxo de caixa livre, expandimos o nosso ROIC e alcançamos EVA positivo todos os anos. Como resultado, devolvemos mais de 43 bilhões de reais aos acionistas desde 2020 e ontem o nosso Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações de 2 bilhões de reais, demonstrando nossa abordagem disciplinada de alocação de recursos e nossa convicção de que todas essas evoluções tornaram nosso negócio melhor. Tenho orgulho de dizer que alcançamos uma transformação sem precedentes em uma companhia de bens de consumo. A combinação de um portfólio mais forte, de BIS e Zé Delivery, impulsionados por um time talentoso, nos coloca em uma posição forte para enfrentar um mercado endereçável muito maior do que temos hoje. Construímos um negócio mais forte, com a estamina necessária para ir muito além. Muito obrigado e agora eu vou passar para o Lucas. Bom dia a todos e a todas. Nosso desempenho financeiro no TRI foi marcado por crescimento contínuo e melhora contínua em termos de rentabilidade. O EBITDA cresceu 8,5%, 8,7% ex-Argentina. A margem bruta expandiu 180 pontos base organicamente, 220 pontos base ex-Argentina. A margem EBITDA expandiu 110 pontos base organicamente, 130 pontos base ex-Argentina.
E embora o lucro líquido ajustado tenha caído cerca de 11%, o fluxo de caixa das atividades operacionais cresceu pouco mais de 2%, totalizando aproximadamente 8,1 bilhões de reais. Além disso, a geração de fluxo de caixa acumulada no ano ficou praticamente em linha com a do ano passado, apesar de termos investido 1,7 bilhão de reais na opção de venda da República Dominicana em janeiro. E, por fim, nos beneficiamos com ganhos decorrentes da variação cambial sobre o saldo de caixa das nossas operações internacionais. Agora, vou cobrir nosso desempenho além do EBITDA, começando com o resultado financeiro líquido. O resultado financeiro líquido melhorou cerca de 150 milhões de reais em relação a 2023. Os principais fatores que justificam essa melhora foram consistentes com o primeiro semestre. Primeiro, menores perdas com instrumentos derivativos em razão de menores custos de carrego para implementar nossa estratégia de hedge para câmbio no Brasil. Segundo, menores ajustes de valor justo do contas a pagar, de acordo com a IFRS 13 e o CPC 46. E terceiro, nossas decisões quanto à estratégia de hedge e menor exposição ao dólar norte-americano na Argentina, embora em menor grau do que no primeiro semestre, o que também deve ser o caso para o quarto tri. Passando para o imposto de renda. Os desafios tributários no Brasil impactaram nosso desempenho no trimestre mais uma vez. Nossa despesa com imposto de renda totalizou cerca de 1,1 bilhão de reais no terceiro tri, o que foi equivalente a uma alíquota efetiva consolidada de quase 24%. Os dois principais fatores aqui foram consistentes com o primeiro semestre. Primeiro, maior EBT, que cresceu de 4 bilhões de reais para quase 4,7 bilhões de reais. E segundo, menor dedutibilidade relacionadas às subvenções governamentais de ICMS e ao JCP. Com relação às subvenções governamentais, queria trazer uma atualização importante. Em agosto e outubro deste ano, obtivemos decisões liminares em relação a algumas das nossas subsidiárias, e isso deve ajudar a compensar parcialmente o impacto negativo no futuro. Agora, deixa eu fazer uma rápida atualização sobre o contencioso tributário e a reforma tributária do consumo no Brasil. Em termos de contencioso, desde o call do segundo TRI e conforme a nota 14 do nosso ITR, decisões administrativas favoráveis, totalizando 2 bilhões de reais, se tornaram finais no terceiro TRI. E, além disso, obtivemos decisões administrativas favoráveis totalizando cerca de 2 bilhões de reais, que ainda não são finais e podem estar sujeitas a recurso das autoridades fiscais. E quanto à reforma tributária do consumo no Brasil, continuamos esperando que o Senado vote a matéria antes do final do ano. Manteremos todos informados à medida que o processo legislativo avançar. Focando agora no fluxo de caixa, começamos bem o segundo semestre do ano. O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou cerca de 8,1 bilhões de reais, quase 200 milhões de reais acima do ano passado. Com maior EBITDA, melhor desempenho do capital de giro no Brasil e juros líquidos, mais do que compensando o maior pagamento de imposto de renda. O fluxo de caixa das atividades de investimento totalizou aproximadamente menos 1,1 bilhão de reais e o desempenho em relação ao ano anterior foi impactado principalmente por menos capex. E, por fim, o fluxo de caixa das atividades de financiamento totalizou aproximadamente menos 1,1 bilhão de reais. Uma melhora de 400 milhões de reais em relação ao terceiro TRI de 2023, impulsionado principalmente por menores custos financeiros líquidos. E olhando para frente, o quarto TRI é crítico em termos de geração de caixa, não só pela sazonalidade do nosso negócio, mas também porque temos uma base de comparação difícil, pois no quarto TRI de 2023, nossa geração de caixa se beneficiou de um contas a pagar não recorrente relacionado a um contrato de 100 anos para o licenciamento de Corona no Canadá, conforme divulgado na nota 1 das nossas DFPs de 2023. Portanto, ainda temos muito trabalho a fazer. Dito isso, dada a forte geração de caixa no acumulado do ano e dada a conclusão do programa de recompra de ações anunciado no início deste ano, o Conselho de Administração aprovou o lançamento de um novo programa de recompra de ações, totalizando 2 bilhões de reais, com o objetivo principal de cancelamento de ações, como forma de começar a devolver o excedente de caixa aos acionistas este ano. Quaisquer ações que não forem canceladas poderão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou entregues no âmbito dos planos de remuneração baseado em ações da companhia. Para fechar, um comentário final antes de devolver para a operadora.
Eu gostaria de agradecer e parabenizar nossos times financeiro, de serviços compartilhados e jurídico por receberem, pelo segundo ano consecutivo, o Troféu Transparência 2023 da ANEFAC, em reconhecimento à integridade e à qualidade das nossas demonstrações financeiras. Parabéns, pessoal! Do meu lado era isso. Passemos para o Q&A. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, pedimos que aos analistas de sell-side que levantem a mão clicando no ícone. Para retirar a pergunta da fila, ou depois de a pergunta ter sido respondida, por favor, cliquem para baixar a mão no ícone. Reforçamos o pedido para que cada participante faça apenas uma pergunta, por favor. A nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Pode prosseguir, por favor. Muito obrigada. Boa tarde, Jean, Lucas, a todos. Parabéns no seu trabalho na Ambev, Jean, e boa sorte no seu novo desafio. E a minha pergunta tem a ver com o preço no Brasil, ou precificação no Brasil. Quando a gente olha para os papéis aqui, parece que houve algumas fraquezas na precificação em setembro, talvez ainda não tendo um efeito completo ou um movimento muito claro refletido em outubro, antes de chegar no verão. Então, eu estou aqui me perguntando se vocês poderiam dar um pouco mais de contexto, elaborar um pouquinho com relação ao que podemos esperar em termos de preço no quarto TRI. E número dois, você mostrou também que as marcas de foco estão indo muito bem, até mesmo a Antártica indo bem. Então, isso nos leva a crer que a Skol esteja sob mais pressão, o que tenha levado a uma contribuição negativa ao volume total. Enfim, se vocês também pudessem explicar um pouquinho mais o que aconteceu exatamente, né, a estratégia mais recente para a Skol, e se a minha interpretação está correta, né, com relação à concorrência nesse sentido, no segmento mais econômico. Obrigada. Obrigado, Isabela, pela sua pergunta, pelas palavras de parabéns e também pela pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e depois eu falo sobre as outras duas perguntas que você fez. Bom, o Brasil Beer teve um desempenho muito sólido neste trimestre. Ficamos aí um pouco abaixo de 10 em termos de crescimento, 10%, com expansão de margem e crescimento de bottom line. Também vimos um setor melhorando estruturalmente, de modo geral, a indústria, de modo geral, crescendo, ficando mais premium. Também estamos aí testemunhando que nos níveis atuais, os nossos hedges estão sim nos protegendo, mas estamos vendo aí moedas e alumínio indo em outra direção para o ano que vem. Então, com base nisso, nesses movimentos, mas com base na força das nossas marcas, do nosso negócio, com as marcas indo bem e uma execução comercial muito sólida, decidimos, então, endereçar os preços antes, em setembro. Isso já passou, né? Já são águas passadas. Em setembro, sofremos um pouquinho com volumes, começamos melhor o terceiro tri, mas sabíamos, era uma decisão consciente de a gente sair na frente. E, de modo geral, as nossas marcas foco estão indo muito bem, o nosso desempenho em inovação muito bem, Core Plus também funcionando, Antártica e Brahma muito resilientes, mas quando analisamos a relatividade entre o Core menos e, como você mencionou, a Skol sofreu mais do que esperávamos, sem dúvida. Acreditamos que até certo ponto isso vai acontecer acontecerá no curto prazo. Os níveis devem se retomar à normalidade no futuro próximo. Na verdade, outubro já se mostra um mês mais normalizado, vamos dizer assim. Bom, eu acho que eu respondi a questão de marcas e preço, correto? Sim, sim, sim. Se eu puder fazer um follow-up, por favor, quando você disse que vocês anteciparam o movimento de preço em setembro, isso aconteceu pelo portfólio como um todo ou foi mais focado no core?
focamos, na verdade, no portfólio como um todo, a questão do preço. Ok, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG. Pode prosseguir abrindo o microfone, por favor. Muito obrigado. Olá, Lucas, Jean. Jean, foi uma honra interagir com você nesses anos todos e muito boa sorte nos seus próximos desafios. Bom, com relação à pergunta, eu também gostaria de explorar um pouquinho a questão de preço, ou talvez falar diretamente da receita por hectolitro no Brasil Beer. Eu entendo a abertura que vocês fizeram ali na apresentação, quando vocês analisaram base anual, anualizada, e com base nisso, justamente, duas perguntas rápidas. Número um, quanto você diria que a mudança em torno de produtos mais premium está afetando o mix de produtos da equação? Essa é a primeira pergunta. A premiumização, vamos chamar assim, dos produtos. Número dois, se você pudesse falar um pouquinho mais, elaborar um pouquinho mais sobre como a receita por hectolitro evoluiu trimestralmente. Se a gente for pensar nesses três elementos que vocês mencionaram ali no gráfico, ICMS, mix e outros, também seria bastante útil para a gente entender a base sequencial em vez de analisar só anualizadamente. São minhas perguntas, muito obrigado. Vamos lá, Duarte, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Olhando um pouquinho para trás, o terceiro TRI de 24 no Beer, a receita cresceu 2,6% em hectolitros, mas o ponto é que vimos que houve crescimento sequencial também do segundo TRI para o terceiro TRI, correto? E foi o que eu quis dizer quando eu mencionei que em um mês de setembro, nós decidimos nos antecipar. O mix de marcas tem sido muito positivo também, o mix de modo geral também é positivo, com o mix de marcas muito positivo, e temos esse lado aí de canais, em que fizemos uma decisão consciente de expandir a nossa rede de atacadistas, a participação dos atacadistas, né, nos nossos negócios, né, depois que implementamos o BIS, e isso nos traz um pouquinho mais do mix, indo um pouquinho para baixo. Mas, no fim das contas, é um modelo muito mais leve, se eu puder dizer assim, quando a gente analisa os impactos de custos de distribuição que se encontram numa trajetória boa atualmente. E também quando eu olho para os investimentos de CAPEX, porque estamos com mais terceiros aí. Bom, então olhando para o mix puro de marcas, a coisa está indo muito bem e é basicamente isso, na verdade. Ok, já, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Robert Ottenstein, da Evercore. Pode prosseguir abrindo o microfone, por favor. Obrigado. Eu estava querendo perguntar sobre a estratégia no lado mais baixo do mercado, agora que vocês têm um novo concorrente, concorrentes antigos voltando. Quando a gente compara aqui com os Estados Unidos, vocês talvez saibam que, recentemente, a ABI deu muita força para a Busch Light. No passado, não se passou um tempo investindo nas marcas da parte de baixo do portfólio, mas eles voltaram a investir nessa marca, Busch Light, e tem ajudado muito no crescimento geral. Eu sei que vocês não têm uma marca parecida, né, com a Busch Light, não tem assim uma marca mais popular, mais forte. Eu estou só me perguntando se há maneiras, dentro do portfólio atual de vocês, bem como com relação às marcas regionais que vocês começaram a desenvolver há poucos anos, com ingredientes locais, inclusive, se haveria uma alternativa para reforçar ou compensar algumas perdas nesse segmento mais de entrada do mercado. Obrigado pela pergunta, Robert.
Olha, Robert, eu vou dar um contexto um pouco mais amplo para você e depois eu vou falar das oportunidades que você menciona aí. O que é incrível no mercado que nós temos aqui no Brasil é que é um mercado muito premium mesmo. E está se premiumizando, como a gente diz aqui. E é o que a gente vê quando a gente olha para os consumidores. A gente detecta muito interesse no portfólio, na categoria. A nossa categoria continua relevante culturalmente. Trouxemos uma série de novas propostas para o mercado que, de fato, de verdade, ampliaram as possibilidades que o cliente, o consumidor tem agora, em termos de abraçar essas categorias. Nós trouxemos, por exemplo, a Stella Pure Gold, gluten-free, com 1 milhão de consumidores que estavam fora do mercado antes do lançamento desse produto. A Stella Gluten Free. Estamos com a Beyond Beer agora, também endereçando diferentes paladares, vamos dizer assim, ou seja, categorias que são muito relevantes e que estão crescendo. E a maior oportunidade que nós temos, bom, em primeiro lugar, é algo que a gente precisa conquistar e nós temos sido muito regulares com essas marcas para acertar em que segmentos investir, para ganhar lá nas categorias mais elevadas, explorar de fato esse Core Plus, que tem oportunidades interessantes no mercado. E tomamos então aquela decisão consciente de manter, ou dito de outra forma, dar mais relevância ao core, mais do que investir no segmento de valor mais baixo. Foi uma decisão consciente, tentando entender para onde o mercado vai e investir aí. Nosso plano é manter o core sempre relevante no futuro. E a maneira em que nós estamos atacando essa oportunidade que você mencionou aí é através da estratégia de pack price, preço pelo pack, onde a gente oferece mais opções com ótimas marcas para o consumidor que, de alguma forma, não tem condição financeira de ter aquela frequência maior, né? Estamos trabalhando nessa estratégia do pack. A Brahma, por exemplo, cresceu um pouco menos de 10%, a Antártica também crescendo quase 10%. Estamos com essa estratégia de latas maiores e com garrafas ARGB menores, e as duas estratégias estão funcionando com as marcas mais consolidadas, e é assim que a gente acredita que um negócio vai ter futuro. Manter o core relevante com acessibilidade e seguindo. Mas o que aconteceu no terceiro TRI? Acreditamos que, especificamente no terceiro TRI, o momento em que a gente decidiu liderar a questão de preços, essas coisas naturalmente foram acontecendo. A gente não acredita que isso será algo que vai, melhor dizendo, os nossos alunos vão recuperar a normalidade. É parte da estratégia da empresa ter sempre o mainstream, sempre crescendo, sempre ativo. É essa a maneira que nós enxergamos e a maneira que nós pretendemos explorar essa oportunidade do mercado brasileiro. E, além disso, há muito também crescimento no Core Plus, muito crescimento no Premium, muito crescimento no a zero álcool e também no Beyond Beer. Se eu puder só completar, com relação ao que você disse, você conseguiria nos dar um pouquinho de insight em termos de inovências chave que vocês esperam para o ano que vem, 2025? Bom, Robert, eu vou tentar, eu vou tentar elaborar um pouquinho essa jornada que temos aqui em inovação. Você sabe que inovação é algo importante para a empresa, para o portfólio do futuro. Olhando para trás, tivemos ali um momento em que decidimos reenergizar o core. Ou seja, tivemos a Brahma Duplo Malte ajudando muito
a marca, a franquia Brahma, e aí, em outro momento, trouxemos uma proposta um pouco mais robusta, com a Spaten vindo de fora. Escolhemos uma marca, no mundo todo, uma marca que de fato poderia ter esse tipo de posicionamento no mercado, estabelecer essa relação com o consumidor brasileiro, aquele consumidor que buscava algo um pouquinho mais forte. E depois disso, fomos uma expansão de pack no alto do portfólio, Corona e Original. Pegamos essas duas marcas que eram maiores do que as vendas representavam, tinham mais nome do que as vendas, e aí mexemos nos packs, aumentamos os packs da Original e da Corona, e estão vendendo muito mais por causa disso. E depois adotamos essa visão de que era o momento de trazer funcionalidade à cerveja. Então, de alguma forma, nós fortalecemos o nosso portfólio de zero álcool, acabamos de lançar a Corona Zero. Antes das Olimpíadas, lançamos a Budweiser Zero também, já faz um ano, e também lançamos propostas gluten-free, de baixa caloria, com a Stella Pure Gold e com a Michelob Ultra. Então, eu diria que nessa estrutura, a maneira pela qual tratamos inovação já há 3 anos, é onde nós estamos, né? Estamos apostando na funcionalidade, cervejas funcionais, cerveja zero. Cerveja zero tem muito espaço para crescer, nós lideramos o segmento, também baixa caloria, gluten-free. É incrível a resposta que recebemos do mercado nessas categorias. Então, grandes consumidores de cerveja estão abraçando Stella Pure Gold, Michelob Ultra, por conta dos benefícios adicionais da baixa caloria, do gluten-free. Então, eu diria que esse aspecto funcional da bebida zero, do Pure Gold, da Michelob Ultra, Beyond Beer, produtos que nós, de fato, apostamos, são essas as áreas que eu acho que nós continuaremos trabalhando para inovar cada vez mais. Ok, muito obrigado pelas respostas, Jean. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Pode prosseguir abrindo o microfone. Olá, pessoal, obrigado. Jean, parabéns. Vamos sentir saudades de você nos calls de resultado. Bom, a minha pergunta tem a ver com a recompra de ações. Acho que para o Lucas a pergunta. No mesmo contexto, Lucas, discussões que tivemos no passado já sobre isso, a Ambev ajustando sua estrutura de capital, maximizando a estrutura de capital. Você enxerga esses 2 bilhões de reais de recompra como parte de uma estratégia, um primeiro passo para equilibrar o balanço patrimonial da Ambev, ou é algo só pontual desse ano para poder retornar aí de cash para os investimentos, ou não, ou se é o primeiro passo, como eu falei, né? Se nesse caso, por que não mais do que 2 bilhões? Para reforçar o balanço da empresa com toda essa geração de caixa livre. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Eu diria que a decisão de lançar o programa de recompra agora está mais relacionada à visibilidade que nós temos ou tivemos ao final de setembro com relação ao excesso de caixa residual que nós estamos aqui segurando, represando, e menos a ver com a estrutura de capital de longo prazo da empresa e com uma espécie de trajetória, roadmap para chegar numa estrutura de capital ótima, otimizada. A discussão em torno de estrutura de capital tem sido muito intensa ao longo do ano, com o Conselho da Ambev, e isso deve continuar até o final do ano, essas conversas. Mas, apesar dessa discussão sobre estrutura de capital,
quando a gente olha para a geração de caixa acumulada e que nós temos em caixa até 30 de setembro, percebemos que havia ali residual suficiente para começar a devolver para os acionistas esse ano mesmo, de um lado. E de outro lado, quando analisamos o preço das ações hoje, compare esse valor de ação hoje com as nossas visões, ao valor intrínseco da empresa, com base nos nossos planos, quando a gente faz aí uma análise financeira com o mesmo rigor e com que sempre trabalhamos nesse tipo de exercício, concluímos, com tudo isso, que investir 2 bilhões de reais agora nas nossas próprias ações seria uma oportunidade de investimento interessante, com uma série de cenários para gerar retornos muito acima do nosso custo de capital e muito acima do retorno sobre o capital investido. Continuamos a aplicar a mesma metodologia que aplicamos quando analisamos a alocação de capital e o conselho concluiu que era o momento certo de começar a devolver caixa para os acionistas através de um programa de recompra. Com relação à sua pergunta, por que não mais que 2 bilhões, então, tenha em mente que, com relação à lei brasileira, há limites legais com relação ao tamanho do float que você pode fazer recompra. No nosso caso, o total é 5,5 bilhões, e quando a gente compara 5,5 bilhões, que é o limite legal, com o que temos de caixa, excesso de caixa, no final do trimestre, a gente pensou, bom, vamos ser consistente, coerente com o nosso histórico em termos de retorno ao acionista, e esse número 2 bilhões pareceu ser o valor certo e adequado para esse programa de recompra de ações. Ficou muito claro, muito obrigado, Lucas. A próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Pode prosseguir abrindo o microfone, por favor. Olá, Jean, Lucas, obrigado. Jean, parabéns, boa sorte no seu próximo desafio. A minha pergunta é sobre a margem de contribuição que vocês enxergam no Beer Premium no Brasil. Agora que vocês têm várias das marcas em que vocês investiram nos últimos anos e estão ganhando mais relevância, como é que vocês enxergam a rentabilidade no segmento quando comparado com o mainstream ou mesmo como era no passado? E com relação ao crescimento que vocês enxergam no premium, quanto disso tem levado a empresa a mudar a estratégia, o mix de packaging, e como é que isso também pode ser um vetor para melhores margens no futuro? Também impulsionados para a Premium Beers, estratégia que você mencionou já no passado. É a minha pergunta, muito obrigado. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Como eu mencionei, o lado bom do setor de bebidas do Brasil é que há essa tendência rumo a produtos mais premium. Isso já tem acontecido já há um tempo. E todas as decisões que nós tomamos de apostar nas marcas premium, fazer propostas premium, inovar, trazer novas propostas de valor, tivemos essa mentalidade mais agressiva com relação a isso. A gente sempre checa o que está sendo lançado, como é que o consumidor vai interagir, vai reagir, como é que isso vai acrescentar para o negócio. Essa é uma mentalidade que está implementada na empresa. E quando a gente fala do lado mais high-end do portfólio, o que você mencionou é verdade. A gente começou com essas marcas todas, com apresentações únicas. Na Corona, por exemplo, tínhamos só a long neck, por exemplo. Agora, com a expansão, essa jornada de expansão, melhor dizendo, das marcas premium que nós temos, geralmente seguem na direção de RBGs, e isso é até melhor para nós, né? Eu não sei se você viu, mas começamos a fazer a Corona
long neck RBG pelo Zé Delivery. É algo realmente que faz todo o sentido do mundo para a Corona, que de fato enfatiza essa ideia de sustentabilidade, de natureza. A gente está, então, indo nessa direção. Se o cliente aceitar essa proposta de aceitar embalagens retornáveis para long neck da Corona, é lá que nós vamos entrar. Também estamos falando, por exemplo, nós lançamos a Stella Pure Gold com preço premium quando comparado com a Stella. E agora estamos mudando essa proposta de valor para as embalagens retornáveis. Ou seja, há uma grande conexão a ser feita com o consumidor. E aí, muito volume à medida que esses packs expandem com garrafas retornáveis. Muito obrigado, Jean. A próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, do Santander. Pode prosseguir abrindo o microfone, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Jean e Lucas, pelo call. Jean, muito boa sorte no seu próximo desafio e que a sua carreira seja sempre exuberante. Lucas, você falou que a empresa teve muita geração de caixa. Se você puder falar um pouco da tributação, parece que a empresa reduziu um pouco as recuperações de créditos tributários. Se pudesse falar um pouquinho da monetização desses créditos, seria muito útil. Muito obrigado. Oi, Guilherme, obrigado pela pergunta. Aqui é o Lucas falando. Eu acho que, de um lado, ainda estamos sofrendo os impactos de menor dedutibilidade com relação às subvenções governamentais por conta das alterações tributárias que aconteceram no final do ano passado. Eu acho que a história copo meio cheio, vamos dizer assim, é que, como eu anunciei antes, em agosto obtivemos uma liminar, em outubro obtivemos uma outra liminar com relação a duas subsidiárias nossas. Então, olhando para frente, esperemos continuar vendo benefícios para, de certa forma, compensar os efeitos que nós sofremos. E com relação à dedutibilidade IOC, nós temos muito menos dedutibilidade, e isso deve continuar, essa tendência, quando comparado com o ano passado. Mas, quando você analisa do ponto de vista de fluxo de caixa, temos outras maneiras para compensar esse nível menor de dedutibilidade, utilizando outros créditos tributários que temos disponível. Acima de 11 bilhões de ativos tributários deferidos, alguns estão mais disponíveis no curto prazo, outros estão disponíveis mais para o meio e longo prazo. E é por isso que há essa diferença entre a alíquota efetiva, que tem subido, e a nossa geração de fluxo de caixa, com crescimento de EBITDA, capital de giro, capex menor, tudo isso combinado conseguiu ajudar a compensar, e mais do que compensar, na verdade, uma conta tributária um pouco maior no trimestre. Mas olhando a longo prazo, ainda enxergamos, e gostaria de lembrá-los a todos aqui, que um aumento na nossa alíquota efetiva tributária não reduzirá necessariamente a nossa capacidade de gerar fluxo de caixa e, consequentemente, retornar esse fluxo de caixa aos acionistas ao longo do tempo. Não vai reduzir. Obrigado, Lucas, ficou muito claro. Próxima pergunta, de Leonardo Alencar, da XP. O senhor pode prosseguir abrindo o microfone. Olá, Jean, Lucas. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Jean. Eu só fazer dois follow-ups. O primeiro
fazendo uma comparação. Entendi todos os esclarecimentos com relação à estratégia que vocês fizeram, marca, preço, etc. Há uma grande diferença quando a gente olha para 2025, porque esse ano teve aí ventos em relação a custos, custos a favor, e no ano que vem, ventos contra. Então, há um espaço para aumento de preço nos segmentos premium e core, ou não? Ou entende que trabalhando com a estratégia de packaging, embalagens, aumentar o volume no Core Plus, isso tudo é muito sólido e também é uma estratégia defensiva, né? Mas com esses custos aumentando no ano que vem, como está sendo previsto, será que a gente pode esperar uma recuperação de volumes do lado de vocês? Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais o que vocês esperam para 2025. Se a estratégia continua a mesma, levando em consideração essa perspectiva de custo, custo menos a favor no ano que vem. A follow-up tem a ver com algo que eu perguntei no segundo TRI, com relação à Argentina. Parece que a Argentina já chegou no fundo do poço, né? Parece que os volumes, parece agora que não, né? Que os volumes continuam a cair, né? Vocês esperam que isso chegue ao fundo do poço agora? Quando é que isso chega no limite mínimo? Quando é que isso vai parar de atrapalhar os resultados? Essa é a pergunta bottom line. Obrigado, Leonardo. Falando um pouco de preços, você mencionou custos, né? Custos aumentando ano que vem. A gente falou do cenário competitivo e tal. Nós continuaremos a ser muito ágeis na estratégia de preço, tentando encontrar um equilíbrio sustentável entre receita por hectolitro vis-à-vis a estratégia de preço de médio e longo prazo. A gente não mudou a nossa disciplina, a gente prioriza aumento de preço em linha com a inflação. E depois ter essas questões de mix de canal e de embalagem e tal, para compensar. Mas estamos olhando sim aos custos, os custos, e estamos protegidos, fizemos hedge, como você mencionou, foi um ano bom, como você falou, em termos de custo, e sabemos que alumínio e câmbio vão afetar sim o custo no ano que vem. Mas acreditamos que, de alguma forma, para alumínio, nós somos a empresa menos impactada pelo preço do alumínio. Então, de certa forma, isso é algo que vai garantir um pouco a categoria. E temos também um compromisso para continuar a expandir margens no futuro. É o máximo que eu posso dizer. A gente não vai mudar o nosso objetivo em termos de preço, mas estamos sim comprometidos com a expansão de margens indo para frente agora. Se eu puder acrescentar algo aqui com relação à perspectiva de custo, Leonardo, você sabe, dada a nossa política de hedging, ainda há aí hedging acontecendo. Se você olhar para o cenário no final do TRI, o movimento do real está tendo um vento contra, enfrentando um vento contra, alumínio a mesma coisa, ventos contra. Por outro lado, você vê aí milho, açúcar, trigo, cevada, com ventos a favor. O líquido continua sendo um vento contra, quando se compara as duas frentes. Mas esse vento contra não chega nem perto de ventos contras que enfrentamos entre 20 e 22. Só para acrescentar um pouquinho de contexto com relação à perspectiva de custo. E para falar da questão da Argentina, Leonardo, o ambiente macro, quando a gente vê os números do país, controle de inflação maior, quando a gente olha para os déficits sendo controlados, são números positivos. Parece que está indo na direção certa. A de redução do gap cambial que eles tinham lá, de modo geral, mas, de alguma forma, há sim impacto ainda acontecendo na capacidade do consumidor de continuar comprando bens
de modo geral. Mas, dito isso, temos uma sensação, impressão de que chegamos, de fato, no nível mínimo. Nesse TRI, a gente entende que houve alguma melhoria sequencial, mas acreditamos sim que continuaremos a ter melhorias sequenciais, incrementais daqui para frente. O lado positivo é que o quarto TRI, bom, como eu falei, o terceiro TRI de 23 foi o mais complicado de todos. Mas quando a gente passa para o quarto TRI de 24, agora, a Argentina já está com desempenho operacional e de EBITDA sofrendo menos. Então, de certa forma, vamos começar a ver um ciclo novo começando, que vai ainda não chegando onde a indústria já esteve, mas uma melhoria sequencial, incremental, com números um pouco mais favoráveis para as comparações que a gente faz. Eu acho que o ano que vem será um ano positivo para a Argentina. A ideia agora é só esse crescimento e melhoria sequencial. Só para falar do quarto TRI ainda na Argentina, dada a contabilidade com base em hiperinflação, o IFRS 29, no quarto TRI do ano passado, tivemos que refletir a desvalorização da moeda, o peso argentino, e também precisamos compensar, de certa forma, nos primeiro, segundo e terceiro TRI. Foi um impacto significativo nos nossos últimos reportados. Se eu lembro bem, 2,1 bilhões de reais para a América do Sul. Agora, isso vai entrar num novo ciclo. Em termos orgânicos, é uma conversa diferente, mas em termos nominais, vamos começar um novo ciclo. Ok. Muito obrigado pelas respostas. Muito obrigado aos dois. A próxima pergunta vem de Renata Cabral, do Citi. Pode prosseguir, por favor. Alô, obrigada. Jean, parabéns por todas as suas relações e pela liderança na Ambev. Desejo sucesso, boa sorte no seu próximo desafio. Minha pergunta, eu gostaria de ter uma ideia sobre dois frontes estratégicos. Um com relação ao Zé Delivery, vocês mencionaram algumas novas iniciativas recentes, se vocês puderem elaborar um pouquinho mais com relação ao que a empresa tem feito, especialmente neste ano, e oportunidades que haja. E na outra frente, as embalagens, garrafas retornáveis, principalmente no Brasil e na Argentina, onde a acessibilidade financeira é muito importante nesse momento. Ok, obrigado, Renata, pelas palavras generosas e pela pergunta. Bom, sim, vamos falar do Zé Delivery. Eu fiquei muito feliz que esses dias houve um artigo no jornal aqui que mencionava que os millennials, pessoas nascidas entre 1980 e 1995, eles colocam o Zé Delivery entre as duas principais marcas de varejo do Brasil, que é uma enorme realização para nós. A marca é uma marca adorada, não tem só a ver com o marketing da marca, não. É por conta de nós realmente entregarmos a proposta de levar cerveja gelada em meia hora, no preço certo para o consumidor. Isso é algo que o consumidor realmente valoriza, principalmente a nova geração. E isso só vai melhorar. O Zé Delivery só vai melhorar e estamos muito animados com isso. Enfim, o Zé Delivery tem em bases anuais 25 milhões de usuários ativos por ano. É o número de consumidores que acessam o Zé e compram alguma coisa, pesquisam um preço, se informam mensalmente, ou seja, recorrentes, são 4,9 milhões, que são
de fato vão no app e compram, fazem uma compra. O GMV está crescendo 14%. O Zé Delivery é muito importante para a nossa estratégia de mega marcas. As nossas marcas estão indo muito bem. Spaten Corona no Zé Delivery, indo muito bem no Zé Delivery. As embalagens retornáveis continuam a ter um papel fundamental no Zé Delivery, ou seja, trazendo conveniência para o consumidor, para manter as embalagens em casa, que são coletadas pelo Zé Delivery, ou seja, isso traz algo, acrescentar algo muito único para esse sistema de entregas. E representa, não sei se vocês sabem isso, mas representa mais de 45% dos volumes da plataforma. 45% envolvem embalagens retornáveis. E é por isso que nós optamos por começar com a Corona retornável, para os consumidores que são mais conscientes, né, com relação ao impacto no ambiente. Decidimos começar usando justamente o Zé Delivery, com essa estratégia de retornáveis da Corona. E agora estamos já buscando expandir o sortimento do Zé Delivery. Então, o marketplace para outros produtos que não são nossos, né, não são produzidos por nós, esse marketplace está crescendo num ritmo de 30% de GMV. E, por fim, agora já há um ano, estamos começando a monetizar esse componente aí da equação, do marketplace, oferecida pelo Zé Delivery. Então, muito animados mesmo com o Zé Delivery. E com relação à sua segunda pergunta, isso tem muito a ver com a nossa abordagem retornável em home, tem tudo a ver. O retornável está indo bem, estamos trazendo cada vez mais propostas de valor premium para a área de embalagens retornáveis. Acho que eu cobri as perguntas, né? Correto? Sim, sim, sim. Muito útil, muito obrigada pelas respostas. A próxima pergunta de Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Pode prosseguir, por favor, abrindo o microfone. Alô, pessoal. Jean, foi um prazer. Muito obrigado pelo call, pela sua energia em todos os calls. Muito obrigado. Bom, tenho duas perguntas complementares. Minhas perguntas já foram respondidas ao longo do Q&A. Em primeiro lugar, com relação à Skol, para além da contração da marca em si, Jean, qual seria a estratégia para a marca Skol? Todos sabemos que não tem sido uma marca foco, já falamos sobre isso no passado, mas dado o tamanho do portfólio, ou no portfólio, deve ainda ter um papel a desempenhar a Skol. Alguma atualização com relação ao papel que a Skol tiver, talvez proteger a parte inferior do core, manter o core relevante, você falou, como é que o Skol pode ajudar a manter o core relevante? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta complementar com relação à receita por hectolitro, apesar da evolução de mix das marcas de vocês no trimestre, o movimento de preço que você mencionou em setembro, vocês repararam que os descontos aumentaram também no terceiro tri em termos percentuais. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? Especificamente se há algo mais significativo que possa explicar atividades promocionais, algum canal diferente que possa explicar essa área dos descontos. Muito obrigado. Ricardo, obrigado pela pergunta, ou perguntas. Com relação à escola, muito boa pergunta. Olha, como eu falei, eu quero que o core fique estável, crescimento estável, né? Crescimento estável. Quando a gente olha para as marcas core, comparado com 2019, a gente estava crescendo 12%, um CAGR de
2%, mais ou menos, crescimento composto, combinando as marcas premium, as marcas core, perdão, com a liderança da Brahma. É uma marca nossa, então a marca que nós escolhemos, a mega marca que escolhemos para liderar essa jornada, uma marca brasileira, a Brahma, e está crescendo à frente disso tudo. E deixando claro que a Brahma é a nossa prioridade, para a gente ter o core crescendo também, a gente precisa manter os consumidores que são amantes, vamos dizer assim, da Skol. Então, é para atingir os consumidores de Skol que a gente tem hoje. Naturalmente, esses consumidores estão comprando cada vez mais produtos diferentes, estão experimentando novas propostas, estão aumentando, inclusive, o gasto com outras marcas premium, mas a gente quer manter, sim, aqueles consumidores fidelíssimos que a Skol tem, queremos mantê-los hoje também. Com relação à segunda pergunta, com relação a descontos e promoções, não há diferença entre o que a gente tem feito, o que a gente vai continuar fazendo. O nosso nível de desconto não é assim tão alto, reduzimos muito, na verdade. De alguma forma, no terceiro TRI, aumentamos 2,9% com relação ao ano passado, principalmente por conta de iniciativas de gestão de receita, com o prêmio ao consumidor em linha com a inflação, e aí com o mix trazendo um impacto positivo que foi parcialmente compensado por uma base tributária um pouco maior. Enfim, nenhuma diferença significativa. Principalmente, simplesmente antecipamos uma decisão. Foi simplesmente isso. Como eu falei, fomos muito ágeis e antecipamos o que vinha acontecer. Nenhuma grande diferença vindo aí, não. Ok? Muito obrigado, muito obrigado. Concluímos assim a parte de perguntas e respostas. Quero convidar o senhor Jean Gereissati para os comentários finais. Por favor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado a todos. Estamos aqui terminando esse call. Quero agradecer demais todo o ecossistema de que fazemos parte. Em primeiro lugar, obrigado aos meus colegas. A equipe da Ambev é um time inacreditável, só gente talentosa, focada em atingir as necessidades do consumidor e ajudar o ecossistema a prosperar. Foi um imenso prazer trabalhar com todos vocês. Também quero agradecer aos clientes que acreditam nos nossos produtos e nos ajudam a entregá-lo aos nossos consumidores, aqueles que nos elegem, aos fornecedores, aos parceiros. Muito obrigado pelo apoio, por acreditar na nossa transformação, que nos levou a um lugar ainda melhor. E, por fim, a minha gratidão a cada um de vocês, analistas e investidores, por o tempo que passamos aqui juntos nos calls, pelo seu feedback honesto, transparente. A parceria de vocês não tem preço, né? Compartilhamos muitos privilégios e estamos agora mais do que preparados para o futuro. E a melhor notícia é de que esse progresso não para aqui, não. Carlos Lisboa está chegando, é um velho amigo, alguém que eu já conheço há mais de 20 anos, e com a experiência dele, com conhecimento, paixão pelas marcas, eu tenho certeza de que ele é a pessoa certa para liderar a empresa daqui para frente. Eu tenho prazer em receber o Lisboa e, por favor, recebam o Lisboa com o mesmo calor, a mesma recepção que vocês me receberam. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Concluímos assim a apresentação de hoje.